Estamos de volta, batendo um papo com o artista plástico acreano Gesileu Salvatore. Gesileu, no bloco anterior nós falávamos sobre o teu processo de criação. E uma coisa que é interessante nesse teu processo é que, apesar de você não ser músico, você também cria peças que podem ser utilizados ou que são instrumentos musicais mesmo, não é isso? É isso. Então a ideia surgiu, né, na concepção de criar uma escultura que não fosse só uma escultura, que fosse também um instrumento musical, né, que seria uma escultura utilitária. Não sei como é que dá para né, para explicar isso, mas seria uma escultura utilitária, né? Então seria uma escultura que de alguma forma tocasse. Né? Inclusive a gente tem aqui no estúdio um exemplar desse. É um exemplar, é. Eu queria que no final da entrevista a gente vai fazer o que você costuma chamar o grito do Mapinguari? É o eco final, né? Eu chamo o grito do Mapinguari, né? Mas tem os outros sons, né, mais suaves, né, que a gente faz com esse instrumento também. Né? Como é que você consegue descobrir, mesmo sem ser músico, como é que você consegue descobrir isso nessas formas que a natureza traz? Que, na verdade, a inspiração principal foi ouvindo o canto dos animais da floresta, né? O canto dos pássaros, né, o grito dos macacos, em relação a sons da floresta de um modo geral. Né? Então, seria criar um instrumento que de alguma forma reproduzisse os sons da floresta. Gesileu, nessa tua exposição, nessa exposição que teve no Memorial dos Autonomistas aqui em Rio Branco e depois foi para o Rio de Janeiro, e pelo que eu estou sabendo, tem alguns contatos já fechados para ir a Brasília e talvez até para a França. Qual foi a tua impressão com relação ao público, quando esse público lá no Rio de Janeiro teve contato com a tua obra? Porque para nós que moramos aqui no Acre, quando a gente se depara com uma obra como essa aqui, por exemplo, de um modo ou de outro essas formas são familiares. Agora, para quem mora no Rio de Janeiro, ou enfim, o Rio é uma cidade cosmopolita, tem gente de todo mundo. Né? Quando se depara com uma forma dessa, que é comum aqui nas nossas matas, nas beiras dos nossos rios, tem uma outra impressão. O que foi que você sentiu nesse contato? O Diogo, uma coisa que marcou demais lá no Rio de Janeiro, as pessoas sempre estavam vendo o meu trabalho, estavam admirando, né, estavam achando muito legal, mas em uma oportunidade eu recebi um grupo de algumas crianças, adultos, né, homens e mulheres, né, e essas pessoas, né, tinham um olhar, assim, uma coisa assim que me deixou impressionado, né, assim, no primeiro momento eu fiquei com um pouco de medo, porque eu não estava acostumado a ver aquilo, né. É um olhar assim de admiração, é uma coisa que não dá muito para traduzir com palavras, né? Mas foi um olhar que marcou demais, né? O olhar dessas pessoas, né? Quando descobri, né? Primeiro eu já estava admirando as peças, né? Aí quando me identificaram que eu era o artista que produzia aquelas peças, né? Não acreditaram. Era um brilho, né? Um brilho no olhar que só vendo para saber o que eu estou falando, né? Porque é uma coisa assim, bem diferente. Você já tinha sentido algo parecido quando você expôs aqui no Acre? Mais ou menos parecido, mas com aquela intensidade, nunca. É diferente porque sempre tem aquela impressão de que santo de casa não faz milagre. Tem alguma diferença que você percebeu depois desse seu trabalho, que o teu trabalho foi apresentado lá no Centro Nacional de Cultura Popular, mais especificamente na Casa do Artista Popular? A Sala do Artista Popular. Na Sala do Artista Popular, enfim, foi produzido todo um material gráfico. Teve também o DVD do Danilo que foi produzido aqui, foi passado. Exatamente. Está rolando lá ainda, né? Ainda está acontecendo, né? Está acontecendo. Você notou alguma diferença com relação à maneira como as pessoas recebem o teu trabalho aqui em Rio Branco? Porque teu trabalho foi um sucesso, muito comentado, principalmente no meio das pessoas que lidam com artes visuais no nosso estado. Você sentiu alguma diferença do público, da maneira como as pessoas tratam ou falam da tua arte para você mesmo? Sim, eu notei um pouco de diferença, né? Assim, até mesmo a curiosidade das pessoas, né, que não conheciam ainda o meu trabalho, mas quando souberam que eu tinha ido, né, fazer essa exposição no Rio, né, aí criou aquela curiosidade. Poxa, o trabalho desse cara deve ser legal, que, né, tá expondo no Rio de Janeiro, né, conseguiu, né, com toda a dificuldade que a gente tem de morar onde o vento faz a curva, no sentido literal, onde o vento faz a curva. Então, eu notei uma diferença, assim, né, no olhar das pessoas, de dizer, poxa, né,
legal, tem uma coisa mais ou menos assim, né? Gisleu, a gente tem imagens aqui da tua exposição aqui, de algumas peças no Memorial dos Autonomistas e lá no Rio também, né? E aí a gente também tem algumas fotos de peças de artesanato que você já fez também. A gente pode ir, o pessoal de casa também, conhecer um pouco a obra do Gisleu. A gente vai estar colocando agora na tela. Esse é um outro instrumento musical, né, Gisleu? Esse é um outro instrumento musical. Ele emite um som parecido com esse que nós temos aqui, né, no momento, mas com a tonalidade um pouco diferente, né? Isso é um arco? Esse é um arco que foi confeccionado, né, com matéria reciclada também, né? Esse aí é um outro instrumento musical, só que esse aí não é de sopro. É um maracá. É um maracá, né? São várias sementes que tem ali dentro, né? E esses trabalhos aí tem a máscara do mapinguari e também alguns cortes da nossa seringueira, né? Essa peça é uma peça bem antiga, ela está comigo desde a primeira exposição. Essa, inclusive, é a capa da publicação do livro. Isso, eu chamo ela Mulher Galho, né? Um ser que está representando, né, a floresta de modo geral. E essas são fotos? São fotos da exposição lá do Rio de Janeiro, né? Que ainda está acontecendo. Esse é o salão de exposições, né? Ficou bonito, hein? Tá muito bonito. E essa exposição que ainda continua no Rio de Janeiro? Isso, vai ficar até o dia 30 lá. Isso aí já era abertura da exposição, o público estava começando a chegar. Isso aí eu, o professor Gregório e a Luciana Carvalho, que foi a antropóloga que veio fazer um trabalho comigo aqui em Rio Branco, né? Esse rapaz aí junto com o professor e eu é o Afonso, que é o presidente da Casa do Acre, lá no Rio de Janeiro. Casa do Acre, no Rio. Que acolheu a gente muito bem em todos os aspectos, né? E mais uma tomada do salão de exposições, né? Aí já tem a parte de artesanatos, né? Do artesanato que eu produzo, né? Que são sementes de paxiubão, paxiubinha, né? Aí tem a semente de mulungu, açaí. Essa daí são açaí, só aqueles coloridos, né? Artificialmente. Isso aí tem sido basicamente o teu sustento, Gisleu. É que, assim, quando uma coisa não dá para um lado, dá para o outro, né? Como a gente é acostumado a dizer, né? Então, quando as peças de arte não... Porque o nosso mercado aqui é uma coisa bem pequenininha, né? Então, tem momento que o negócio aperta pro lado do artista, né? Então, quando a peça de arte não está vendendo legal, o artesanato está vendendo. E vice-versa, né? E de acordo com esse ciclo, a gente vai sobrevivendo de alguma forma, né?